Boa noite a todos. Pessoal de trás está me ouvindo bem? Hã? Ok. Antes da gente iniciar a palestra, só orientá-los, primeiramente dar uma boa noite para vocês, que todos sejam bem-vindos, que vocês consigam receber na Casa de Bezerra aquilo que vocês vieram buscar. Lembrando que nós estamos encerrando as nossas atividades esse ano, no dia de hoje, e retornaremos no dia 12/1. Portanto, esperamos todos vocês no dia 12/1. Viu? Não esqueçam a casa nesse período. Outra questão aqueles que tiverem em tratamento durante a palestra vai ser gravada. Então, aqueles que não conseguirem pegar toda a palestra, depois pode ir tanto no Facebook como no YouTube. Porque o Instagram ele reduziu o tempo de filmagem. Nós fazemos a nossa gravação em 1 hora. Eles só estão permitindo fazer em 20 minutos. Ok? Então vocês conseguem pegar lá. A nossa palestra de hoje mais ou menos foram as perguntas que vocês fizeram ao longo do ano. Muitos de vocês eu tive contato, né? E muitas perguntas me foram feitas. Mas pelo tempo eu não conseguia responder. Então hoje eu vou trazer para vocês um conjunto de informações que com certeza vai trazer muitas respostas para vocês, que são perguntas íntimas que nós temos. Hoje não é uma palestra, hoje é um estudo. Tá? Então fiquem à vontade para interromper, para perguntar, tá bom? Qual vai ser o tema da palestra de hoje? Estou tentando arrumar o som. A prova da existência e da sobrevivência do espírito. Uma jornada de luz, razão e esperança. Vamos entender isso. Em algum momento da vida, somos naturalmente levados a nos perguntar. Acredito eu que muitas dessas perguntas que eu vou apresentar aqui, em algum momento, algum de nós já fizemos. Ou se não, várias. Então hoje eu vou mostrar para vocês onde estão as respostas. Quem somos nós além do corpo físico? É uma pergunta muito comum, né? Que a gente faz. Somos apenas matéria orgânica ou algo a mais? Existe vida após a morte? De onde viemos e para onde vamos? Qual o sentido da existência e do sofrimento? Nossas escolhas têm consequências espirituais? Há uma inteligência superior regendo o universo? Essas são algumas das perguntas que a gente normalmente se faz ao longo da vida. Mas tem muitas outras que a gente faz também. Mas eu vou estar mostrando para vocês aonde que vocês vão encontrar a resposta. Algumas eu vou dar aqui. E aquelas que não têm condições por tempo, eu vou mostrar as ferramentas aonde buscar. Nessa noite buscaremos responder as perguntas que nos são apresentadas ou, ao menos, conduzir cada um à reflexão e à busca de um conhecimento mais profundo, à luz do Espiritismo e da ciência. Hoje nós vamos trabalhar não só o Espiritismo, mas a ciência, comprovando aquilo que o Espiritismo já prega há décadas. Tudo isso com serenidade, equilíbrio, responsabilidade e respeito. Sem espaço para achismo. Não vamos trabalhar achismo aqui. Com mais compromisso sincero com a verdade e o aprendizado. O Espiritismo responde à luz da razão e experiência. O homem é um espírito encarnado. Alguém aqui duvida que somos espíritos e não matéria? Tem alguém que acha aqui que é matéria e não existe o espírito? Acho que não, né?
Então, o homem é um espírito encarnado. O corpo é apenas o instrumento. O espírito é o ser inteligente da criação. A vida não começa no berço, nem termina no túmulo. É a consciência humana ultrapassando os limites da matéria. Ou seja, desencarnamos, a nossa consciência, o nosso eu, permanece vivo. Exatamente como somos agora. Se desencarnarmos nesses instantes, aqui agora, chegaremos lá exatamente com a mesma personalidade, com os mesmos defeitos, com os mesmos vícios, com as mesmas virtudes. Não chegaremos lá nem santos nem demônios. Chegaremos exatamente o que somos. Desde as civilizações antigas, o ser humano reconhece a existência da vida espiritual. Então nós estamos falando que bem antes de Cristo. Então vamos falar então de Kardec. Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo, acreditava na continuidade da alma e na vida após a morte. Então já se falava em vida após a morte bem antes de Cristo. Na Grécia e Roma, 800 antes de Cristo, nos oráculos, as pitonisas atuavam como médiuns e apresentavam manifestações mediúnicas. Então, nessa época, já existiam os médiuns. No caso, eram mulheres chamadas pitonisas. Hebreus, 1800 a.C., os profetas, como Moisés, é um grande exemplo deles, tinham sonhos reveladores e aparições angelicais. Se é aparição angelical, se é anjo, é o quê? É espírito. Então, já se falava em espírito nessa época. Cristianismo primitivo, século I ao IV, depois de Cristo. Com Jesus e seus primeiros seguidores, ocorreram visões espirituais, manifestações mediúnicas, diálogo com espíritos e práticas de cura, conforme relato nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Então, se pegarmos a Bíblia, tem várias passagens de manifestação mediúnica. Várias passagens. Tranquilo até aí, gente? Como eu falei com vocês, é um estudo. Então, fiquem à vontade, se tiver dúvida, para perguntar, tá? Portanto, desde os primórdios da humanidade, muito antes de Allan Kardec, a realidade no mundo espiritual já era vivenciada por diferentes povos e tradições. O Espiritismo não foi uma criação de Kardec, como muitos falam. Ah, o Espiritismo veio com Kardec. Não. Veio muito antes de Cristo. Mas a sistematização racional organizada de fenômenos espirituais que sempre existiram, ou seja, todas essas manifestações já existiam. Ele só codificou, ele não inventou nada. Ele pegou aquilo que era crença e tornou a crença em ciência, filosofia e religião. E nós vamos ver como que ele fez isso. A codificação espírita contou com a colaboração de espíritos elevados, como o espírito da verdade. É um espírito de escola, um espírito muito evoluído que, apesar de na literatura espírita não dizer claramente que é Jesus, mas muito se fala que todo esse trabalho foi criado por Jesus. Mas isso não é a comprovação, é uma teoria. São Luís, Santo Agostinho, São Vicente de Paula, Fénéon e Erasto, por meio de médios como as irmãs Baudin, não sei falar francês não, tá gente? É francês. Senhora Javé, William Crook e outros médios anônimos que transmitiram as mensagens com serenidade e clareza. Ou seja, Kardec, quando iniciou o projeto da codificação do Espiritismo, ele foi amparado por espíritos de grande elevação espiritual. Todos nós, gente, Kardec não era médium ostensivo. Por quê? Mas ele era médium intuitivo e inspirado.
como todos vocês são, como todos nós somos. Isso é uma capacidade humana. Todos nós nascemos médiums, intuitivos, inspirados. Roberto, mas por que nós nascemos assim? Porque nós temos mentores que nos auxiliam na nossa caminhada. E a comunicação que nós temos com eles é através da intuição. Por isso nós nascemos com ele. Só que muitos de nós atravessamos a vida sem saber disso, ou entender disso. E ele, com essa tarefa missionária que ele teve, ele ampliou essa capacidade de intuição dele. Então a conexão com os espíritos foi muito grande para que ele pudesse codificar essas obras. No século XIX, Allan Kardec sistematizou os fenômenos espirituais, organizando antigas crenças e dando-lhes base científica. Então saiu da crença para a ciência. É importante lembrar que Allan Kardec era cientista, portanto cético, e só aceitava o que passava pelo crivo da razão. Não tem disso de achismo. Tem que ter metodologia. Quem é da ciência aqui sabe disso. Tem que ter metodologia para chegar a algum lugar. No caso dele não foi diferente. Eu acho isso, eu acho aquilo. Para ele, não existiu isso. Para Allan Kardec, a comprovação de qualquer ensinamento deveria passar pelo crivo da razão, da experiência e da experiência por meio de. Então, vamos entender como é que ele começou a fazer essa codificação. Qual que era a forma que ele trabalhava. Primeiro, observação sistemática dos fatos. Ele observava tudo. Consiste em observar os fenômenos com atenção. Método e regularidade, sem preconceitos ou conclusões precipitadas. Tudo dele tinha que ser muito metódico. Ele não tomava nenhuma decisão precipitada. Formulação de hipóteses racionais. A partir do que é observado, elaboravam-se explicações lógicas e coerentes, que passavam a ser analisadas e testadas pela razão. Então, vai seguindo uma sequência, né? Lógica. Experimentação e repetição dos fenômenos. Os fatos devem ser reproduzidos diversas vezes, em condições semelhantes, para confirmar que não ocorre por acaso. Ou seja, ele colocava a mesma pesquisa em diversos locais do mundo, para que ele pudesse tirar as mesmas conclusões. Então, é a base científica dele. Análise dos efeitos e consequências. Avaliam-se os resultados produzidos pelos fenômenos. Suas causas e impactos buscam compreender seu significado e alcance. Concordância e verificação universal dos ensinos. As conclusões só são aceitas quando há concordância entre diversas observações locais e pesquisadores garantindo validade universal. Então ele julgava a mesma semente em vários lugares e o resultado tinha que ser igual, porque senão ele descartava. Lembrando que, além da capacidade dele como um cientista, né, ele tinha todo um aparato espiritual orientando ele com relação à tarefa. A metodologia de Kardec. Kardec, como um bom educador, porque ele é discípulo de Pestalozzi, né, gente? Então, assim, ele revolucionou a educação na França na época dele. Elaborava perguntas idênticas e as enviava a médiuns diferentes em diversos continentes. Então tinha médiuns de todo tipo de capacidade mediúnica.
Comparava as respostas buscando coerência universal, sem influência cultural ou pessoal. Para ele, pouco importava. A cultura, a religião, nada. Ele queria saber o seguinte: o resultado era o mesmo? Ah, então tá. Então é assim que eu vou construir a minha ideia. Tranquilo até aí, gente? Tá? Porque eu estou construindo um raciocínio com vocês, tá? Então é importante que vocês me corrijam se não estiverem entendendo. As comunicações espirituais se tornaram, assim, a maior evidência na vida além da morte. Os espíritos relatavam, depois que ele fazia toda essa pesquisa, todo esse levantamento, ele percebia que as respostas eram muito coerentes. Diversos espíritos respondiam às mesmas coisas, o que levava ele a crer que era verdade. São espíritos que vêm de diversos médios em diversos locais do mundo, trazendo as mesmas respostas, não tem como duvidar. Então, muitos deles relatavam encontros com parentes que já haviam falecidos. Encontros com afetos e desafetos. E aí é bom lembrar da importância da gente mudar a nossa caminhada. Da gente, a partir de agora, começar uma nova caminhada. Porque, como eu falei com vocês inicialmente, se desencarnarmos agora, nós chegaremos lá exatamente o que somos, agora. E da forma com que eu desencarnar, toda a minha bagagem eu vou levar, de afetos e desafetos. Com quem que eu vou me encontrar? Com quem eu quero me encontrar? Todos nós esperamos afetos, né, gente? Mas os desafetos também nos esperam, se nós não mudarmos o rumo da nossa caminhada. Sensações após a desencarnação. Então, há várias sensações do momento da morte, após a morte, durante a permanência dele lá, eles relatam. Suas percepções na vida espiritual. Arrependimentos e alegria. Porque nós não vamos sair daqui e vai deixar todas as mazelas que fizemos aqui. Nós vamos levar todas elas. Aí vai vir um arrependimento. E a dor da alma é muito maior do que a dor física. Existem relatos disso espiritual. A dor moral é muito maior do que a dor física. E a alegria, né? Porque se nós sairmos daqui numa condição boa, teremos alegria para onde que a gente vai. Laços de afinidade e compromissos a ser ajustados. Lá também nós vamos ter a oportunidade, né, de traçar um planejamento para poder fazer os nossos ajustes. Porque certamente ou deixamos alguma coisa desajustada aqui, nessa encarnação, ou em outras, que nós viemos para corrigir e não conseguimos. Então nós vamos ter outras oportunidades. Oportunidade de reconciliar e perdão. Tanto de dar o perdão como de receber o perdão. Então a morte não é tão ruim assim não, viu, gente? A morte muitas vezes é uma bênção. Provas e aprendizados necessários à evolução espiritual. Vínculos fortalecidos pelo amor ou pela necessidade de reparação. Né? Nós vamos encontrar tudo isso lá. Esses relatos compõem um mosaico extraordinário e coerente da vida espiritual. Com todas essas informações que Kardec foi ao longo do tempo buscando, ele montou uma obra maravilhosa e nos deixou. Então, muitas das perguntas que nós temos íntimo são respondidas ali. E aí eu afirmo para vocês que eu tive a oportunidade de estar na igreja evangélica e na igreja católica. Todas as duas eu respeito muito, maravilhosas, me acolheram muito bem. Mas não respondia minhas perguntas. Não conseguia. E aí, quando eu comecei a estudar as obras de Kardec, falei, aqui, as minhas respostas aqui. Porque elas são coerentes.
Não é uma resposta vazia. Ele te leva ao entendimento que te faz crer que realmente é aquilo ali. Não é aquele negócio de, por exemplo, você é mau, você vai para o inferno e vai queimar no fogo do inferno. Se é bom, você vai para o céu e vai ficar no paraíso. Aí eu pergunto para vocês, muitos de nós aqui somos pais, filhos e irmãos. Certamente amamos todos eles, não é verdade? Você pensaria, em algum momento, ir para o céu, contemplar o que tem de melhor, sabendo que um ente querido e amado seu vai para o inferno e vai ficar queimando lá eternamente? Isso passa na sua cabeça? Foi aí que eu comecei a pensar, tem algo errado. Se Deus é bom, se Deus é tudo o que se diz dele, ele não permitiria isso. Como pai, ele não permitiria isso. Então tem alguma coisa errada, eu vou buscar onde está a resposta certa. Aí quando eu comecei a estudar, eu vi onde estava a resposta. O Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e respostas, explica os princípios básicos do Espiritismo, abordando questões como quem somos, de onde viemos e para onde vamos e as leis espirituais. Essas perguntas aqui, eu acredito que a maioria de vocês já fizeram em algum momento da vida. Eu, com certeza, tinha essas perguntas. E quando eu estudei, quando eu falo ler é uma coisa, né? Porque a ler você tem um entendimento, estudar você tem um outro entendimento. Quando eu estudei esse livro, eu encontrei mais de 50% das minhas perguntas. Mas não para por aí, porque a quantificação de Kardec ela é rica. O Livro dos Médiuns ensina o que é a mediunidade e como ocorrem as comunicações entre os espíritos e encarnados. Olha só, gente. Todos nós, normalmente a gente coloca o mundo espiritual lá e nós aqui. Só que isso está errado, tá? O mundo espiritual está aqui, na mesma dimensão que nós estamos, numa condição diferente. Para cada encarnado aqui, tem 3 desencarnados lá. O tempo inteiro nós trombamos com os nossos irmãos desencarnados, em especial aqueles que ainda não se ascenderam, ainda estão muito materializados na Terra. E muitas vezes você sai de casa bem, chega de casa mal e não sabe por quê. É porque você trombou com essas energias e carregou essas energias. Por isso a importância da gente conhecer o mundo que nós vivemos. E a mediunidade nos mostra isso. O tipo de mediunidade que existe, porque muitos de vocês são médiuns e não sabem. E o fato de você ser médium e muitas vezes ostensivo, você é um raio, um para-raio. Você atrai tudo, sem saber. Isso te gera problemas psicológicos e físicos. Muitos dos nossos tratamentos aqui, que a pessoa vem reclamando doenças físicas, nós tratamos o espírito primeiro, porque nós já sabemos da consequência. E aí a pessoa fala, não, me curei, estou bem. Eu não tomei remédio nenhum. Eu falo assim, não, a causa, nós somos na causa, e a causa era o espírito. Ou a energia que aquele espírito estava te causando. E a gente tem outra concepção, que o espírito está sempre desencarnado, não é verdade? Nós não somos espíritos? Nós transmitimos energias boas e ruins um para o outro. Então nós temos que saber como é que é esse movimento, como é que eu posso me blindar desse mundo espiritual, dessa comunicação, porque toda vez que há uma comunicação, uma conexão com o mundo espiritual, é mediunidade. Então esse livro aqui é um fenômeno para nos ensinar a viver melhor. E saber que muitas das nossas enfermidades não advêm do físico. Só somatizou no físico. Muitas vezes a gente chega no médico, né, faz exame de cabo a rabo e fala, não estou conseguindo achar a causa. Não vai achar, porque não está no corpo, está no espírito.
ou no seu espírito, ou no espírito que está próximo de você. O Evangelho segundo o Espiritismo apresenta os ensinamentos morais do Cristo, à luz do Espiritismo, sem crenças limitantes ou preconcebidas. Aquelas crenças que as pessoas colocam na cabeça do outro, ou por mau entendimento da leitura bíblica, se coloca numa posição errônea. Porque, gente, a Bíblia, quando foi escrita, há 2000 anos atrás, a língua, a palavra, uma palavra, representava uma série de questões. Quando você construía uma frase, você construía, às vezes, várias frases com a mesma palavra. Isso dá entendimento errado. Aí me falam que as Torres Gêmeas dos Estados Unidos caiu, estava lá na Bíblia. Não estava na Bíblia. Você leu errado. Então tem questões que você lê na Bíblia que te falam, você fala assim, isso é impossível. Vamos pela razão, vamos pela lógica. Você vai ver que não tem jeito. Mas é aquela, crença limitante ou preconcebida. E aí, Kardec, através do Evangelho segundo o Espiritismo, ele não discorda em nada que Jesus colocou na Bíblia. Ele só coloca numa linguagem atual e fácil da gente entender, dentro de uma racionalidade. Então, Chico Xavier tinha 2 livros que ele não largava. Era o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Aonde ele estava com os 2. Tamanha a importância desses 2 livros. A Gênese explica a criação do mundo, a evolução e a relação entre a ciência e a espiritualidade. Olha só, a criação do mundo. Quantos de nós não perguntamos, como é que foi criado o mundo? Como é que eu nasci? Como é que eu fui criado? De onde eu vim? Está tudo aqui, ó. E lembrando que não tem nada de achismo aí. Tem ciência. Tudo com explicação. Tudo te levando a entender por que chegou nisso. O céu e o inferno mostra como o espírito vive após a morte, conforme suas escolhas, esclarecendo que não existem punições eternas e que o processo espiritual é sempre possível. Olha só, o céu e o inferno. Vamos entender isso. Como eu falei com vocês, inadmissível entender, como pai de 2 filhos que eu amo muito, eu falar assim, você vai para o céu. Eu falei, não vou não, eu vou para o inferno com meu filho, vou queimar com ele lá. Porque não tem cabimento. Aqui eu vou entender esse processo. Quantas outras coisas que esse livro nos traz, como por exemplo, nosso maior medo, Vou desmistificar isso aqui agora. Muitos de nós temos medo do umbral, não é verdade? Quem não tem medo do umbral, ele levanta a mão. Então quem tem medo do umbral, levanta a mão. Todos nós, Mas vocês não precisam ter medo do umbral. Sabe por quê? Vocês gostam de viver encarnados? Vocês estão no umbral. Vocês estão no umbral, viu? Acabei de revelar isso para vocês. Você quer ver o umbral? Nós estamos aqui num ambiente mais saudável, edificante, alegre, não é isso? Mas se você for lá na Cracolândia, já não é tão assim. Então, no nosso meio, no nosso mundo, existem vários umbrais. A mesma cópia existe lá no mundo espiritual. Roberto, mas como é que eu chego nisso? Na vibração. Eu vou aonde eu vibro. Se eu sou uma pessoa boa, que gosta de rezar, que gosta de falar coisas boas, edificantes, certamente eu vou para um lugar melhor. Mas se eu sou uma pessoa ruim, que só pensa no mal, que só quer coisas ruins, ele vai para esses ambientes. Mas mesmo assim lá não é ruim não, tá, gente? Vamos dar outro exemplo. Meu amigo aqui, adora falar mal dos outros, adora o vício, é guloso até o extremo, aí ele morre. Ele não vai aonde que ele vibra?
Para onde que ele vai? Ele vai procurar ambientes que tem essa condição. Ele vai ser infeliz lá? Não, ele está onde está. Por que que os irmãos espirituais, quando desencarnam, continuam aqui na Terra? E às vezes eles não se ascendem para as colônias. Porque a primeira pergunta que eles fazem para os espíritos evoluídos que vão lá auxiliar, eles falam, lá tem cachaça? Tem mulher? Tem fumo? Não, então eu vou ficar aqui. São escolhas que a gente faz. Deu para vocês entenderem? Então vamos perder o medo do umbral. Se eu tenho medo do umbral, eu tenho que ter medo das minhas atitudes. Se eu mudar a minha atitude, eu vou para onde eu vibrar. Ponto. Ok? Revista Espírita. Ao todo são 12 volumes. Maravilhosa essa coleção. Correspondente aos anos de 1858 a 1869. Todos organizados e dirigidos por Allan Kardec. Reúne estudos, fatos e reflexões que mostram o desenvolvimento prático e progressivo do Espiritismo. Então, a codificação, ela traz todas essas informações que eu passei. E a Revista Espírita, ela abrange uma série de outras informações complementares. Então, dentro dessa obra de Kardec, nós vamos encontrar quase tudo que nós precisamos para ser pessoas melhores, para viver melhor na terra e no céu. Portanto, as obras de Kardec correspondem à maior parte das questões fundamentais da existência humana. Lembrando que ele não criou nada, ele só codificou, tudo já existia. Ele foi codificando as informações. A ciência que antes negava as obras do Pentateuco kardeciano, hoje avança no estudo da mente e da consciência e passa a confirmar por meio de pesquisas e experimentos em universidades respeitadas muitos dos fatos apontados por Allan Kardec. No século passado, Kardec sofreu muito, porque a ciência não aceitava a condição, aquilo que ele pregava. Como até muito pouco tempo ainda era assim. Ciência e espiritualidade andavam paralela. Só que a ciência teve que render, mas renderam de cabeça assim, de joelho. E eu vou provar para vocês aqui. Tudo que Kardec escreveu nas obras dele, hoje a ciência, que são homens céticos, que como Kardec um dia foi comprovado. Vou mostrar para vocês. Assim, temas antes vistos apenas como crenças começam a ser analisadas cientificamente, demonstrando que a ciência e o espiritismo não se opõem, mas se complementam à medida que o conhecimento humano evolui. Na época de Jesus, quando ele pregou para aquele povo, nem todo mundo tinha condição de entender aquilo que ele estava falando. Uns entendiam a linguagem de Jesus, outros não. Porque cada um estava numa condição evolutiva. E assim é até hoje. Nenhum de nós aqui estamos na mesma condição evolutiva. Cada um dentro de um degrau, cada um dentro de um entendimento. Isso que eu estou passando aqui, para uns fala assim, não, isso para mim não é novidade. E olha que eu nunca li sobre isso. É porque o espírito já é maduro, ele já conhece, ele não é um espírito que viveu hoje. Ele já vem de muitas encarnações. Agora, tem pessoas que ainda estão patinando na encarnação dele, nas encarnações. E aí fica mais difícil o entendimento. Mas ele vai chegar nessa condição em algum momento. Por quê? Porque nós somos centelhas divinas. Nós somos deuses. Jesus disse isso. Sois deuses, está lá na Bíblia. E se somos deuses, vamos voltar a Deus. Agora, a única diferença é, ela é uma pessoa extremamente iluminada e ele ainda não. Ela vai chegar primeiro do que ele, mas os dois vão chegar lá. Fato. Isso é fato. Ninguém vai ficar para trás no fogo eterno.
Podemos até passar por esse processo, mas nós vamos voltar para Deus. Agora, as escolhas somos nós é que fazemos. Queremos ir mais rápido ou mais lento? Mais rápido, menos sofrimento. Mais lento, mais sofrimento. Pesquisas científicas recentes apontam para a existência de algo além do corpo físico e para a sobrevivência da consciência. Diversas universidades e centros científicos do mundo pesquisam fenômenos pós-morte. Muito material já aponta para a perpetuação da consciência, ou seja, do espírito. Então vamos lá entender isso. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar em experiência de quase morte. Pacientes mesmo sem crenças religiosas ou sob o uso de psicotrópicos relatam experiências semelhantes ao retornar de uma parada cardíaca. Ele teve a morte confirmada. Tempos depois ele volta, relatando o que ele vivenciou no mundo espiritual. Aí você fala assim, mais ou menos igual Kardec fazia, a ciência agora está fazendo. O que Kardec fazia, a ciência agora faz. Começou a pegar todos esses EQMs no mundo inteiro e começaram a colocar numa planilha. Peraí, vamos ver os relatos. A maioria relatando as mesmas coisas, ou bem próximo daquilo que um relata em relação ao outro. Vamos duvidar o quê? Nós estamos falando aqui de universidades top de linha do mundo, estudando essa questão e confirmando a sobrevivência da alma. Transcomunicação instrumental. Uso de aparelhos eletrônicos para captar vozes e imagens de espírito. Olha, quem assistiu aí o programa Pinga Fogo do Chico Xavier, na década de 60, 70? Chico Xavier disse o seguinte: vai haver em algum momento no futuro aparelhos que vão gravar e filmar os espíritos. O público. Não existia celular. 1976 é que eu fui ter uma televisão. Então você imagina, se nós estamos falando na década de 60, quantas pessoas tinham televisão? Aparelho celular nem se pensa. E ele já falava que iria existir aparelhos eletrônicos que gravariam vozes e imagens de espíritos. Isso aqui já está comprovado em diversas universidades e pesquisas, aparecendo os espíritos familiares. Família confirmando, esse aqui é meu irmão, é meu pai, é minha coisa. Conversando com eles através de eletrônico. Olha só a ciência começando a trabalhar de braços dados com a espiritualidade. Mas não para por aí. Projeção astral. Desprendimento temporário e consciente do espírito em relação ao corpo físico, permitindo-lhe perceber e atuar no plano espiritual, trazendo relatos extraordinários sobre a realidade extrafísica. Todos nós, sem exceção, temos projeção astral. Muitos daqueles sonhos que dizemos ser sonhos, não são sonhos. Existe o sonho? Existe o sonho, tá, gente? Nós vamos falar que eu falei que não existe o sonho. Existe o sonho. Mas existe também a projeção astral. O que é isso? É o seu espírito desprendendo do seu corpo e visitando o mundo espiritual. Aí, muitas vezes, você acorda feliz, alegre, não sabe nem por que está feliz. Você teve encontros maravilhosos, mas você não teve lembrança. Porque ela mistura com o sonho e você não consegue lembrar. Agora, tem alguns que voltam arrebentado, cansado, sem ânimo, desanimado. Percorreu lugares de sintonia. Adoro uma farrinha, vou para lá, desdobrei. Porque você não perde a sua consciência. Você vai exatamente para onde você quer. Aí você fica acabado. Então, projeção astral, gente, todos nós temos. Agora, existem técnicas para que você relembre. Tá? Mas não dá para me passar para vocês aqui agora. Mas existem técnicas, tá?
Mediunidade, comunicação direta entre espíritos e médiuns estudados em dezenas de laboratórios ao redor do mundo. Vocês não sabem disso, ou se alguns sabem, na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha utilizava médiuns para saber o segredo do oponente dele. Na Segunda Guerra Mundial, tinha um laboratório, eles tinham um laboratório para isso. E aí era espírito de luz ou das trevas que entregavam? Com certeza é trevas, porque espírito de luz não vai fazer um trabalho desse. Tá? Era de trevas. Mas atingiu o objetivo deles. Tá? Numa guerra não existe escrúpulo. A mediunidade, laboratório vivo da imortalidade da alma. A mediunidade é um campo rico de comprovações. Psicografias com assinaturas idênticas às dos espíritos quando encarnados. O médium traz a psicografia, assina, o parente olha e fala: é o meu filho, a assinatura é dele, é meu pai, minha mãe. As mensagens que ele trouxe aqui é íntimo, só eu sei. Comprova isso, comprova a vida. Mensagens contendo fatos íntimos desconhecidos do médium. Consolo aos familiares com detalhes. Livros ditados por espíritos com conteúdos além da capacidade do médium. Chico Xavier, gente, tinha 4º ano de grupo. Ele não fez nem a primeira série que fala, né? Eu sou tão antigo que eu já nem sei mais como é que funciona. Hoje é o quê? Ele não fez o 1º grau. Na minha época era 1º grau, 2º grau. Ele não fez nem o 1º grau. Nós estamos falando do Chico Xavier. Mas olha o que esse cara fez. Aí você fala, é a maior prova da reencarnação. Mais de 400 livros psicografados, sendo que 60 deles vão ser lançados ainda após a morte dele. Já está sendo trabalhado. 450 ele deixou em vida. Milhares de cartas reconhecidas pelas famílias. Uma de suas cartas psicografadas foi usada como prova na justiça brasileira, ajudando a absolver um réu, fato amplamente documentado. O menino matou o outro, foi preso, a família querendo condenar o rapaz de qualquer jeito, os dois eram amigos. O morto voltou através do Chico, relatando tudo o que aconteceu e dizendo: a culpa não foi dele, a culpa foi minha. E ele, nessa carta, trouxe tantas informações verdadeiras que o pai e a mãe que queria condenar o filho, o outro rapaz, renderam e pediram a absolvição do rapaz. Porque só eles conheciam o conteúdo daquelas informações que estavam passando. Então, gente, duvidar do quê? O fato está aí, a realidade é aí. A realidade da vida espiritual. A sobrevivência do espírito não é apenas teoria, é um fato, experiência confirmada. O Espiritismo não ensina, nos ensina, desculpa. O Espiritismo nos ensina. O espírito deixa o corpo com quem troca uma roupa desgastada. A hora que chegar a nossa hora, pronto, aquela roupa vai ser descartada e eu continuo a viver. Mantém consciência, memória, entidade e afeições. Tudo aquilo que eu tenho gravado no meu espírito, eu retorno com as informações. É atraído por sintonia para regiões espirituais compatíveis com seu estado moral. Desencarnei aqui agora, eu vou aonde que eu me sintonizo. Não vou para o céu nem para o inferno. Eu vou para o ambiente aonde que eu me sinto melhor. Se eu gosto de ficar no boteco tomando cachaça o dia inteiro, é para lá que eu vou. Nada contra quem bebe, tá, gente? É só um... Porque senão você fala assim, aqui não pode beber. Pode sim. O problema do encosto, que existe obsessor, existe um encosto. E o que mais nós atraímos é os encostos. O encosto, a gente atrai é pelo vício. Não é pelo uso esporádico. Eu tomar um vinho, comer um pouquinho a mais num dia, isso não atrai encosto, gente.
O que atrai encosto são os vícios físicos, morais. Aquele que adora falar do vizinho, tem sempre o espíritozinho que gosta também. Então é o vício que nos atrai aqueles espíritos que são atraídos pela nossa energia. Reencontra familiares e mentores, continua estudando, trabalhando e progredindo. Nada se perde, tudo continua. A mortalidade como um caminho de esperança, a certeza da vida espiritual, consola os que sofrem, alivia os que perdem entes queridos. Ele faleceu e nunca mais eu vou ver. Gente, podem ter certeza que vocês vão rever todos eles. Todos eles. Nós somos uma família única. Nós vamos rever. Fortalece as lutas internas. Incentiva a reforma íntima. Se eu sei que eu preciso melhorar para evoluir, eu vou buscar fazer coisas boas. Mostra que nenhum esforço é em vão. Revela que o amor é eterno. O espírito vive, sobrevive e prossegue em sua jornada rumo à perfeição. A sobrevivência da alma é o amor de Deus. É o verdadeiro amor de Deus. Porque se eu acreditar que eu vivi e morri e acabou, nós estaríamos vivendo num caos. Se todos nós pensássemos assim, nós estaríamos vivendo num caos. Sabe por quê? Porque azar dela. Eu quero é para mim. E o fato de eu saber que existe algo além daqui, eu quero algo para ela também. A continuidade da vida é a maior prova da justiça e da bondade de Deus. Se somos espíritos imortais, então a vida tem propósito. A dor tem sentido. E cada existência é apenas um capítulo de uma história luminosa que Deus escreve conosco. Ele não escreve para nós. Ele escreve conosco. Tudo que vivenciamos na carne são escolhas nossas, não é escolha de Deus. Deus não escolhe você ser ruim, ser bom, ser de uma religião, ser de uma raça. Não, nós fazemos as nossas escolhas para que a gente possa evoluir. A imortalidade nos convida ao desapego, ao bem, à misericórdia, ao crescimento espiritual, pois é para isso que fomos criados. Então, eu pediria para vocês, para a gente finalizar, que vocês fechassem os olhos enquanto eu faço a leitura, para que vocês pudessem internalizar essa informação. Meus queridos irmãos, ao encerrarmos essa reflexão, guardemos no coração a certeza mais consoladora que a doutrina espírita nos oferece. A vida jamais se interrompe. Somos espíritos eternos, herdeiros da criação divina, viajores do infinito, guiado pelas mãos amorosas de Deus. O corpo é apenas uma morada provisória. O espírito é a luz que nunca se apaga. A morte não é o fim, é apenas uma mudança de estado. Os que amamos não desaparecem, continuam vivos, conscientes, amorosos, acompanhando os nossos passos. A separação é apenas aparente, porque a vida real é espiritual. E se a vida continua, então, nenhum sofrimento é definitivo, nenhuma lágrima é perdida, nenhum gesto de bondade ficará sem fruto, nenhum coração ficará sem consolo. A certeza da imortalidade é um convite para caminharmos com mais serenidade, com mais coragem, com mais amor. É um apelo de Jesus para vivermos como espíritos destinados à luz, ao progresso e à felicidade. Sigamos confiantes. Estamos todos em viagem para Deus. O Cristo caminha à nossa frente. E a imortalidade é o sol que brilha além de todas as sombras. Que o Mestre Jesus nos envolva na sua luz serena, inspirando os nossos pensamentos, fortalecendo os nossos passos e acalmando nossos corações. Que a paz divina se faz presente em cada lar.
renovando esperanças, iluminando caminhos. Muita luz, meus irmãos. Feliz Natal e um novo ano repleto de paz, saúde e bênção do alto. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, que Jesus abençoe vocês, que vocês tenham um Natal maravilhoso, um ano muito próspero, e que vocês possam retornar a estar conosco no próximo ano. Viu? Aqueles que ainda estão em tratamento, permanece. Os demais, que Jesus abençoe vocês.